a questão da fé não se discute, é uma questão pessoal. Agora, a religião, eu acredito sim que pode ser discutido. Não que eu queira dizer que a minha religião é a certa, a do outro é errada, não nesse sentido, mas discutir como se dá os rituais, as falas, os discursos dos padres, dos pastores, dos líderes religiosos. Então isso pode ser sim discutido. Discutir não é brigar, é falar sobre o assunto. Essa questão do ateísmo sempre me chamou a atenção. Na verdade, os ateus no mundo todo, segundo pesquisas, ele é minoria. A grande maioria das pessoas no mundo, entre bilhões de pessoas no mundo, acredita em alguma coisa, acredita em algum deus ou deuses. Desde lá dos antigos gregos já existia filósofos ateus. Depois, historicamente, houve um momento onde lá na França houve uma revolução chamada Revolução Francesa e muitos pensadores ateus começaram a ter a ideia de criar uma sociedade capitalista e etc. De qualquer maneira, só existia uma sociedade que se disse realmente ateia, que não acreditava em Deus. É a antiga União Soviética. Sendo que o que aconteceu na antiga União Soviética é um caso à parte. Lá o líder comunista mandou derrubar as igrejas, destruir, era proibido ter religião. Mas o que aconteceu? Quando a União Soviética voltou a ser capitalista, descobriram que as pessoas ainda estavam acreditando em Deus, etc, etc. Aqui no Brasil, você já sabe, a grande maioria se diz católico e agora com o crescimento das igrejas evangélicas também, aí tem as religiões afro, a religião espírita kardecista e por aí vai. Não sei se vocês já perceberam, mas se tiver um cara assim que se diz ateu e ao lado dele tiver pessoas que são de outras religiões, mas todas comungam a mesma ideia, ou seja, acreditam em Deus, eles vão com certeza rodear, cercar o ateu e tentar colocar ele na parede. Aí fica aquele bate-boca e acaba até criando inimizades. Mas o que é o ateu? O ateu é aquele cara simplesmente que não acredita em nada sobrenatural. Ele não acredita em Deus, não acredita em alma, no diabo, ele não acredita no inferno, ele não acredita que exista o céu. Ou seja, toda a fala, principalmente aqui no Brasil, onde temos um cristianismo que prevalece na cabeça das pessoas, o ateu ele não acredita em nada disso. Ele acredita só naquilo que ele vê, naquilo que ele pode sentir pelo seu olfato, ou seja, ele acredita nos seus órgãos, no que toca, no que vê, etc. Uma das pegadinhas dos religiosos para o ateu é aquela história, bom cara, tu diz que não acredita em Deus, tudo bem, mas você acredita na ciência, logo você tem fé que chega o amanhã, você não vê o amanhã, mas acredita que existe, você não vê o amor, mas você acredita no amor. Esses são argumentos que normalmente acontecem nesse debate entre o ateu, o religioso. Aliás, eu gostaria de ressaltar que os cristãos, os católicos, os evangélicos, por exemplo, são sim uma religião. O cristianismo, o catolicismo é uma religião, o protestantismo é uma religião. Já o ateísmo não. O ateísmo é uma forma de ver o mundo, é uma filosofia de vida, digamos assim. Não existe o ateísmo, o ateu, aliás, ele não quer convencer ninguém a provar nada a ninguém, converter para ir para algum lugar. Não existe isso. O ateu simplesmente não crê. Agora, o religioso, ele tem dogmas, tem o seu texto sagrado, no caso do cristianismo, tem a Bíblia Sagrada. Eu não sei se vocês viram, saiu uma matéria há um tempo desse sobre um encontro de ateus numa universidade, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte. E nesse encontro tinha muito rapaz, moço e tal. Um dos caras subiu lá no palco, tava tendo uma banda lá e tal, pegou a Bíblia de alguém e rasgou a Bíblia numa forma de crítica ao cristianismo. Eu confesso a vocês, eu repudiei o ato. Isso é um ato que mostra intolerância religiosa. Ora, se o cara quer ser ateu, é o que eu disse antes, o cara seja ateu com a sua convicção, mas respeite as diferenças, respeite quem quer ser cristão, quem quer acreditar em Deus. Acho isso uma imbecilidade, uma idiotice, querer rasgar, destruir qualquer emblema, qualquer coisa que represente uma forma sagrada para o cristão ou para quem acredita em alguma coisa sobrenatural. E é interessante que sempre existe aquela coisa de ateu graças a Deus, ou seja, o cara se diz ateu, mas na hora da morte, ou então no assalto, na hora que vê um revólver na cabeça dele, o cara naquele momento esquece que é
é ateu e olha para o céu e clama pela divindade, clama por Deus, pede perdão. É nessa hora que muitos religiosos dizem, aí, te peguei, cara, tu diz que não acreditava em Deus, basta você ter um câncer terminal que na mesma hora você resolve acreditar em Deus. Uma outra pergunta muito interessante é aquela que diz, e ateu existe? E ateu existe? Porque o cara, ele tá num país como o nosso, rodeado de pessoas religiosas, de crentes, das pessoas que acreditam em Deus ou outras divindades. E ele, no meio disso, ele diz, eu não acredito. Será que é possível conviver com tamanha fé ao redor dele? Será que nós nascemos com fé? Ou fé a gente aprende a ter? É uma pergunta que eu ainda fico me fazendo e mesmo em conversa com outras pessoas eu também coloco essa questão. As pessoas nascem com fé ou passam a ter fé? Se for assim, se as pessoas aprendem a ter fé, elas podem desaprender a ter fé e começar a ter fé em outras coisas. Por isso que pode ter uma certa contradição no ateu quando ele diz, não acredito em Deus, não tenho fé em nada, mas ele tem fé no amanhã, fé no depois, fé no amor, sentimentos invisíveis, mas que ele acredita. Mas como eu sempre digo, isso aqui é um papo rápido sobre um assunto polêmico e que levaria horas e horas. Mas vou deixar aqui uma dica para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o que é ateísmo. É a dica de um livro, Tratado de Ateologia. Deixa eu ver se o foco tá legal aí para vocês. Lembrando um detalhe, quando a gente fala ateísmo, é aquele que não acredita em Deus. É uma sociedade ateia não acredita em Deus. Uma sociedade teísta acredita em Deus. Basicamente isso. É isso aí, pessoal. Obrigado. Você já se inscreveu no meu canal? Se não, vem, se inscreve. E se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha com teus amigos e colegas. Com certeza você vai estar dando uma grande contribuição, ok? Beijão e até o próximo vídeo.